Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos agora dar prosseguimento naquele vídeo que eu tinha feito aquela brincadeira lá sobre o nome dos bichos, tal. Vamos ver o que efetivamente eu queria com aquilo, tá certo? Então, toca o barco. Pois é, gente, se vocês não viram o meu vídeo que eu tinha postado faz uns 10 dias mais ou menos, era um vídeo só de brincadeira, pedindo para que vocês comentassem nos comentários, né, o nome de um animal, o primeiro animal que viesse na cabeça de vocês, tá? Eu deixei aqueles comentários mediante aprovação, né, para que as pessoas não pudessem ver os comentários das outras pessoas para não se influenciar. Eu tinha prometido fazer esse vídeo 7 dias depois daquele, eu acabei me atrasando porque tive uma série de problemas técnicos, mas principalmente por causa do YouTube. Eu recebi 26 mil comentários, tá? É o meu vídeo com o maior número de comentários da história. E 26 mil comentários, você não conta um por um, certo? Não dá, não tem condições. E eu tava tentando usar a ferramenta de busca do YouTube, que é aquela ferramenta que busca por palavras dentro dos comentários, os nomes mais comuns. Então o que eu ia fazer? Eu ia pegar o nome de um dos bichos e ia ver quantas pessoas digitaram aquele bicho. Ia anotar o número, aprovava todos aqueles comentários de uma vez só. Digitava o nome de outro bicho, ia fazendo assim até descobrir quantos eram, até descobrir o número de cada um deles. Infelizmente não consegui fazer isso. Ou deu algum bug no sistema de busca dos comentários, ou simplesmente essa ferramenta não funciona mesmo, ou é impossível fazer isso com 26 mil comentários, e, enfim, não consegui. Então eu falei, olha, ou eu vou ter que ficar contando na unha 26 mil comentários, ou eu vou ter que criar uma força-tarefa de pessoas para ficar contando 26 mil bichos, ou então eu vou ter que fazer uma amostragem. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Então me desculpem, eu sei que muitas pessoas aí digitaram lá o nome dos bichos, eu vou aprovar todos os comentários assim que esse vídeo aqui estiver no ar, mas eu não olhei todos, não dava, era impossível, eu não consegui olhar todos eles. Mesmo com a ferramenta Ctrl F e tal, você teria que abrir todas as páginas. E eles abrem de 50 em 50. Você tem noção de quantas páginas eu tenho que abrir para totalizar 26 mil? Então, eu desisti, tá? Não deu. Mas eu fiz uma amostragem razoável até. Eu fiz uma amostragem de 1028 comentários, que eu contei na unha, tá? 1028 comentários com nomes de bicho. Olha, a minha amostragem até que ficou muito maior do que de muita pesquisa do Datafolha aí, do Ibope, etc, tá? Deu 4% do número total de comentários. Então, eu acho que já dá pra ter uma noção, e como eu falei, eu aplicava esse exercício aqui em sala de aula, quando eu dava aula presencial, e o resultado não foi diferente nesses 1000, então eu duvido que seria diferente nos outros 25 mil que faltaram, que eu não olhei. Bom, então eu vou aqui comentar os resultados, tá? De longe, o animal que foi mais comentado foi o macaco, tá? Macaco genérico, tá? Algumas pessoas especificaram que tipo de macaco, chimpanzé, macaco prego, mas macaco genérico, só como macaco, foram 104 pessoas dessa amostragem de 1028 que eu coloquei aí pra vocês. Dá quase 10%, né? Só que aí eu descobri que eu fui alvo de uma auto-pegadinha que eu não tinha como prever, tá? Nesse meu vídeo dos bichos, tá? Apesar de eu ter trancado os comentários e você não poder ver o comentário das outras pessoas, na barra lateral daquele meu vídeo, tava aparecendo aquele meu vídeo Sim, Somos Todos Macacos, que eu fiz há um tempão atrás. E aí você tem lá eu de chimpanzé lá, falando macaco, não sei o que, isso influenciou as pessoas, porque o primeiro animal que elas pensaram era o animal que elas estavam vendo na tela. Então falaram, já era, já que tem que ser sincero, vai ser macaco. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos excluir o macaco, tá? Vamos tirar o macaco aqui da jogada, não vamos colocar ele aqui. Tá? O mais votado depois do macaco foi o cachorro. E cachorro não tinha como ter tido nenhuma influência. O cachorro foi, porque as pessoas lembram mais do cachorro, um animal doméstico, né? 85 pessoas falaram cachorro. Aí logo depois na sequência foi o lobo, com 76 pessoas que falaram lobo, que não deixa de ser um cachorro também, né? Logo depois foi gato, certo? 60 pessoas. Teve um aqui que extrapolou o gato, na verdade, foi 67, foi o ornitorrinco. Muita gente falou ornitorrinco, não sei porquê, acho que é porque é um animal engraçado, então as pessoas gostariam de, sei lá, falar um bicho diferente, colocar ornitorrinco. Muita gente colocou. Então aí depois apareceu o elefante com 38, o leão com 37, o cavalo com 35, o tigre com 28, a girafa também com 28, e aí entre outros que tiveram uma citação notável aqui, teve a zebra, por exemplo, teve o coelho, o ser humano, achei legal que o pessoal lembrou disso, tá? A vaca, né, claro, com certeza, que também é um animal bastante conhecido, o pato, o jacaré e a cobra.
tá? Então esses foram aí os que tiveram menções notáveis, mas foram muitos bichos. Pra vocês terem uma noção, foram 140 mais ou menos bichos que foram citados aí nessa amostragem de 1028 que eu coloquei. Então, de 140, esses bichos aí foram os mais citados. Muitos bichos foram citados uma vez só, então eu tive que incluir também na amostragem. Agora vamos mostrar um gráfico interessante aqui. A porcentagem por grupo taxonômico. Grupo taxonômico, para quem não sabe, é o grupo a qual pertence certo tipo de ser vivo. Então o grupo taxonômico nosso, por exemplo, são vários, a gente pode incluir vários, primatas, mamíferos, vertebrados, tal. No caso aqui, eu separei nesses grupos mais genéricos. Então eu coloquei mamíferos, aves, répteis e anfíbios, peixes e invertebrados. Eu separei nesses 5. Mamíferos deu uma amostragem de 81% de todos os animais que foram lembrados aí, dentre os comentários que eu li. Isso não foi nada diferente do que eu fazia aplicando em sala de aula. Em sala de aula, dava 78, 80% de mamífero também. Então é o tipo de animal que as pessoas mais se lembram. É o tipo de animal que as pessoas mais falam quando elas têm que pensar num bicho. Logo na sequência vieram as aves e os répteis e anfíbios juntos, né? Os dois com 7%. Os peixes com 1% e 4% invertebrados. Invertebrados inclui tudo, tá? Inclui inseto, crustáceo, molusco, sei lá, equinodermo, enfim, toda essa gama de grupos aí que são extremamente heterogêneos, mas eu incluí tudo como invertebrado. Se for fazer por uma porcentagem de diversidade, ou seja, de quantos foram citados, né? Foram 73 mamíferos, 23 aves, 18 répteis e anfíbios, 4 peixes e 21 invertebrados. Sabe? A quantidade de tipos de bicho que foram citados. Isso significa que metade, 52% dos animais que as pessoas lembraram eram mamíferos. 17% aves, 13% répteis e anfíbios, 3% peixes e 15% invertebrados. Bom, o que se conclui disso daqui? Que a grande maioria das pessoas se identifica principalmente com mamíferos, tá? É óbvio, nós somos mamíferos, então é mais fácil que a gente se identifique com aqueles que são mais próximos da gente. Tem 2 olhos, tem uma boca, tem um nariz, sabe? Às vezes tem até alguma expressão no olhar, então a gente consegue se identificar mais com esse tipo de bicho do que com o peixe, por exemplo, que tem aquela cara que não muda nunca, né? Sempre a mesma cara, sabe? Com o invertebrado, que às vezes o olho nem é olho direito, que você nem parece, às vezes nem tem olho, sabe? Então, uma coisa meio diferente, assim, que as pessoas não se identificam tanto, não é tão próximo da gente, não é tão parecido conosco, tá? Agora, dentre os animais que foram mais lembrados, tá? Tirando o macaco, que eu já falei que foi um desvio aí do trollagem do próprio YouTube, os que as pessoas mais lembraram foram animais domésticos, né? Foi o gato, cachorro, cavalo, né? Que é um animal doméstico, né? Rural, mas é doméstico. As pessoas lembraram muito pouco de vaca, lembraram muito pouco de galinha. Eu acho que galinha foram só 2 pessoas que lembraram. 4 pessoas lembraram de galinha, dessa amostragem que eu fiz. E o ornitorrinco, porque acho que as pessoas queriam zoar mesmo por causa do ornitorrinco. Mas tirando esses bichos que por uma questão óbvia a gente iria lembrar, a maioria das pessoas lembram de animais africanos ou asiáticos, de animais exóticos que não são daqui, como por exemplo elefante, girafa, zebra, leão, tigre. As pessoas lembraram muito da fauna africana e da fauna asiática, porque é isso que as pessoas imaginam que seja fauna, que seja bicho. Elas vão no zoológico, vão ver o quê? Vão ver girafa, vão ver elefante, vão ver leão. Sabe? Se você não tiver nenhum desses 3, as pessoas vão ficar meio bravas porque elas não viram o que elas queriam ver. Muito pouca gente lembrou da fauna nacional mesmo. Pouquíssimas pessoas falaram bicho preguiça, falaram anta, falaram tamanduá, certo? Então, quer dizer, a gente não tem tanto essa identificação com a nossa fauna nacional, a gente não tem muito isso, sabe, na nossa cabeça. A maioria das pessoas ainda se identifica com fauna estrangeira quando vai pensar em bicho, tá? O que é uma coisa bastante curiosa também, que vale a pena a gente pensar. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é falar de fauna estrangeira ou nacional, isso aqui foi só um comentário do que eu achei que era interessante ressaltar nessa pesquisa que eu fiz. O objetivo desse exercício que eu faço é fazer as pessoas terem uma noção de biodiversidade entre os seres vivos hoje na natureza. Ou seja, de quantas espécies existem de cada grupo taxonômico, de cada grupo zoológico ou botânico, certo? Quantas espécies existem e como que a gente está cercando em cima disso. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando a definição de espécie, tá? Ele está em fase de confecção, ele já está gravado, é que está dando um trabalho gigantesco para fazer, mas não tem problema, eu vou fazer esse vídeo e assim que ele estiver pronto eu vou linkar ele aqui embaixo desse aqui também, porque ele vai ser importante
importante como pré-requisito também. Mas enquanto isso, vocês também conseguem acompanhar o pensamento, mesmo sem ter aquela definição do que é uma espécie e tal. Espécie, vamos dizer aqui que seja uma coisa bem definida e acabou. Por número de espécies, vamos pegar só os vertebrados, beleza? A gente pega aqui só os vertebrados. Aí você tem um quadro de vertebrados. A gente tem catalogado mais ou menos 51.500 espécies de vertebrados no mundo. E mais ou menos 50% são peixes. Exatamente o grupo taxonômico que as pessoas menos lembraram entre os vertebrados, o grupo que as pessoas menos pensaram. 14% são répteis, 18% são aves e só 8% são mamíferos. Então, quer dizer, depois dos peixes vem as aves. Ok, tecnicamente eles são um grupo de répteis, mas não vem ao caso explicar isso agora. Na verdade, na prática, todos esses aqui são peixes, tá? Então eu tô falando só como o pensamento genérico que as pessoas têm em geral da divisão entre peixes, aves, répteis e tal. Então, o que acontece? Os mamíferos, que foram os mais lembrados, na verdade, dentro dos vertebrados, eles são um dos grupos menos diversos, um dos grupos que tem menor diversidade, menor número de espécies. O único aqui que é menor do que isso são os anfíbios. Os anfíbios realmente têm uma diversidade menor que o mamífero. Mas mamífero tem em torno de 4.500 espécies no mundo, sendo que 73 dessas 1.500 foram lembradas por vocês, pelo menos na amostragem que eu coletei. Se você for pegar uma amostragem de todos os seres vivos, aí vamos tomar um susto agora também, para quem não sabe, né, mas talvez não saiba. Vertebrados são mais ou menos 1% de toda a diversidade conhecida hoje de seres vivos. Tá? É claro, você tem um pouco mais e, claro, a gente está sempre descobrindo coisa nova, então é provável que esse 1% vá sempre encolhendo com o passar dos anos. Na verdade, eu acho que ele é 0,9, 0,8, eu lembro que eu tenho arredondado mais ou menos para 1%, porque era um número quebradão. Então vocês podem olhar aqui, ó, o grupo mais biodiverso do mundo, que ocupa mais de 50% de toda a biodiversidade existente, são os insetos. Insetos que foram muito pouco lembrados nessa pesquisa que eu fiz, foram quase nada lembrados, na verdade. De inseto mesmo, as pessoas lembraram de barata, de abelha, de formiga, de borboleta, de mosquito, de gafanhoto, de louva-a-Deus e besouro. Que tá bom até, uma amostragem até bem significativa dos grupos mais biodiversos de insetos. Besouros são o grupo de insetos mais biodiversos. Só besouro tem 350.000 espécies conhecidas. Tá? Então você tem mais espécies de besouro do que de todos os vertebrados juntos. Tá? Aliás, 5 vezes mais do que todos os vertebrados juntos. Então até o pessoal brinca nas aulas de biodiversidade, né, nas aulas de zoologia, que eles falam assim que se Deus criou a vida à sua imagem e semelhança, então Deus é um besouro, porque não é possível que tenha tanta espécie de besouro e às vezes tão pouca de outros grupos. Depois dos besouros, dentro dos insetos, os grupos mais biodiversos são borboletas e mariposas, né, Lepidoptera, mosquitos e moscas, Diptera e Hymenoptera, que são formigas, vespas, abelhas e esses grupos sociais. Então, quer dizer, só inseto é mais de 50% de toda a biodiversidade do mundo conhecida. Se você for incluir os outros artrópodes, né, que não são insetos, então são basicamente crustáceos, aracnídeos e milípedes, né, são as centopeias. Aí você coloca um número mais alto ainda, porque só de aracnídeo também é uma fatia muito grande da diversidade conhecida. Então é uma coisa bem interessante como que a diversidade real, a biodiversidade real no nosso mundo, ela não se reflete na nossa cabeça, na nossa mentalidade. A gente está acostumado sempre a olhar para aquilo que nos é mais familiar, mas não para aquilo que é mais comum, não naquilo que é mais presente na nossa vida, ou que está aqui só para atrapalhar, que a gente lembra só quando está incomodado, como moscas, mosquitos, principalmente agora com essas ondas de epidemia, baratas, sabe? São esses insetos que estão sempre ao nosso redor, em número muito grande, né? E a gente acaba não lembrando deles como animais, a gente lembra só como um estorvo, alguma coisa assim. Alguns cálculos são muito difíceis de fazer, da quantidade de espécies que existem no mundo, porque como a gente está descrevendo sempre novas espécies, fica muito difícil de saber um número exato, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, ou caindo na real de que aquilo que a gente achava que era uma espécie só, na verdade são duas, aquilo que a gente achava que eram duas espécies, na verdade é uma só, enfim, tudo isso daí que eu vou explicar no meu outro vídeo lá sobre definição de espécie. Também tem o caso de que alguns grupos de seres vivos são muito difíceis de determinar o que é uma espécie, como bactérias, por exemplo, como protozoários às vezes, sabe? Vírus, às vezes as pessoas incluem ou não como ser vivo, então quando você começa a chegar naquela parte unicelular ali, fungos também, aí a coisa começa a ficar um pouco difícil para separar em espécies assim. Mas enfim, o pessoal calcula, né, em números gerais, que existam 6 milhões de espécies de seres vivos no mundo, sendo que dessas 6 milhões nós conseguimos catalogar até hoje 1.800.000. Tá? Então ainda falta mais da metade de toda a biodiversidade do mundo que a gente não conhece.
Tá? Provavelmente, boa parte delas está restrita ao fundo dos oceanos, né? Algumas nas florestas tropicais, apesar de que a gente já tem um bom conhecimento de diversidade nas florestas, sempre estão descobrindo coisa nova, e com toda certeza a biodiversidade de vida microscópica, que é muito difícil da gente estudar, porque tem que ficar pegando amostras que muito provavelmente não são a representação da realidade, tá? São apenas amostras de água que você pega, ou amostras para colocar no microscópio, que aí você consegue determinar ali o número de espécies. Então não pensem que 6 milhões é um número exagerado, tá? É um número bem razoável, na verdade, para a quantidade de espécies que existam no nosso planeta, de biodiversidade. Então, graças aos insetos, certo? Os animais são o grupo mais biodiverso que a gente tem no planeta Terra. Mais ou menos 1.300.000, sendo que desses 350.000 é só besouro, e provavelmente mais 350.000 para os outros insetos, e mais um pouquinho para os outros artrópodes, e o resto é o resto, né? Os outros invertebrados e os vertebrados, que são só 1%. Depois dos animais, os mais biodiversos são as plantas, com 300.000, e tem mais besouro do que planta no mundo. Depois os fungos, com 120.000 espécies, os protozoários, com mais ou menos 55.000 espécies, e as bactérias, com 10.000. Esses grupos unicelulares, como eu falei, provavelmente as espécies estão subestimadas, porque a gente tem muita dificuldade de ter conhecimento até desse número de espécies, né, de aonde esses organismos vivem. Também já é difícil de determinar essa diversidade, porque não é uma diferença tão óbvia quanto um leão e um tigre, a gente está falando de duas células, né, às vezes visualmente falando elas não têm diferença nenhuma. E ainda por cima você tem mais ou menos uns 2.000 vírus conhecidos, 2.000 tipos de vírus, que a gente não sabe como classifica se é vivo ou não, tá? Eu considero como ser vivo, mas aí é uma opinião minha, a gente pode discutir isso em outro vídeo. E na verdade, se você for olhar dentro da diversidade genética do que a gente tem hoje entre os seres vivos, os animais ocupam uma única ramificação de 30 e poucas, eu não vou ficar contando aqui agora, mas são várias ramificações de bactérias, de arqueobactérias e de protozoários, em que os animais são só um raminho. Todos os outros grupos de seres vivos são geneticamente mais diferentes entre si, tecnicamente, do que você e, sei lá, e uma água-viva. E ainda tem um outro quesito, uma outra variável que eu não considerei aqui, que é a quantidade de indivíduos. Façam ideia de que os seres humanos hoje são 7 bilhões, rumando para 8. Provavelmente isso é o mesmo número de bactérias na sua boca. Ou talvez até muito mais do que isso esteja na sua boca. Mais do que 7 bilhões de bactérias. Então, faça as contas aí, né? Provavelmente a gente tem 7 bilhões de, sei lá, de baratas por habitante humano da Terra. A gente tem animais e outros organismos cuja quantidade de indivíduos é tão grande que a gente não consegue nem contar. Eu vou gravar aqui agora uma informação interessante que eu achei, então eu tô colocando depois no vídeo. Mas nós temos cerca de 10 vezes mais células bacterianas no nosso corpo do que células humanas, tá? Se você incluir as mitocôndrias, então, que também são um tipo de bactéria, né, apesar de ser simbiótico, a coisa fica até maior. Tinha um instituto médico dos Estados Unidos que chegou a calcular que até 5 quilos do nosso peso são bactérias, né, se você conseguisse juntar tudo. Lembrando que as células bacterianas são até 50 vezes menores do que a menor célula humana. Mas tirando isso, é muito difícil você achar estimativas para números de indivíduos das populações mundiais, assim, né? A menos que sejam animais ou plantas muito grandes e que ocorram numa área muito restrita. Tanto é que eu não sei, não tenho a menor ideia, não achei nenhuma estimativa para isso. Eu achei estimativa só sobre biomassa, peso. Isso a gente consegue estimar. Quanto de peso, pegando numa amostragem, a gente tem de vertebrados, invertebrados, etc e tal. Obviamente que não para o mundo, mas para uma coisa mais restrita. Então, enquanto os insetos humilham, digamos assim, em número de espécies, as bactérias, até o momento, humilham em número de biomassa, né? Em quantidade de biomassa, em quantidade de organismos mesmo, né? Que a gente tem no planeta. Então vamos pegar uma amostragem pequena agora. Vamos pegar, por exemplo, uma floresta tropical. Tá? Já fizeram esses cálculos, né? De qual é a biodiversidade num hectare de floresta tropical. Teve um cientista que ficou conhecido, que é o Terry Irwin, que calculou a biodiversidade do planeta em 30 milhões de espécies baseado em 1 hectare de floresta tropical. Óbvio que esse número está superestimado, tá? Como eu falei, o pessoal calcula entre 6 milhões, algumas pessoas colocam até 8 milhões de espécies no mundo, mas a verdade é que florestas tropicais são muito, muito biodiversas, especialmente de besouros. Então, se você for colocar em número de espécies, aí, os insetos de grupos menores mais os besouros, em geral, colocam aí a maior fatia de diversidade de uma floresta tropical. Você coloca, sei lá, 85%. Porém, se você for colocar em biomassa, ou seja, em quantidade de indivíduos e em peso desses indivíduos,
os insetos sociais têm metade da biomassa de uma floresta tropical, ou seja, formigas, abelhas e vespas. Provavelmente, principalmente formigas, tá? E talvez dê para incluir os cupins também, que não são himenópteros, são de outro grupo, mas enfim, eles também são considerados insetos sociais. Então, metade da biomassa de uma floresta tropical é só inseto social, né? E provavelmente o número de indivíduos não deve ser muito diferente, porque cada colônia deve ter, sei lá, milhões de indivíduos. No caso, mamíferos têm uma biomassa bastante grande, até proporcionalmente aos outros grupos, mas não por causa do número de indivíduos, mas porque os mamíferos costumam ser os maiores animais, os animais de maior porte numa floresta tropical. Então acaba, né, fazendo bastante diferença, né? Quantas formigas você precisa juntar para dar o peso de uma anta, certo? Então aí por peso, né, por biomassa, os mamíferos ficam aí em terceiro lugar na quantidade de biomassa, quarto lugar mais ou menos. Minhocas, né, anelídeos em geral, minhocas e sanguessugas, né, acabam ocupando aí uma fatia também parecida com a de mamíferos, e os outros insetos, né, exatamente até por causa da grande biodiversidade, né, de besouros e outras coisas, ocupam o segundo lugar, né, a segunda maior fatia de biomassa, mas aí com várias espécies diferentes, né, não uma quantidade menor de espécies como nos insetos sociais. Então essa é uma primeira abordagem que eu vou fazer para vocês aqui sobre biodiversidade do planeta. Essa aqui era só para vocês terem uma mínima noção da quantidade de seres vivos que existem no planeta e de quais são esses seres vivos que vivem no planeta. Então quando alguém chegar para você e falar que nós dominamos o mundo, certo? Que os seres humanos controlam o planeta, certo? Isso é uma coisa que varia dependendo de interpretação. Se você for colocar em número de indivíduos ou em sucesso adaptativo, esse planeta é um planeta dos insetos, tá? Ou dos artrópodes, se você quiser incluir aranhas e crustáceos. E antes disso, esse ainda é o planeta das bactérias, que é um dos grupos mais antigos do planeta, né? Tá aqui há 3,5 bilhões de anos e continua sendo o grupo com maior quantidade de indivíduos do planeta e continua controlando o planeta. As bactérias podem acabar conosco a hora que elas conseguirem, né, se a gente vacilar. O mesmo para os insetos, tá? Então, é só para dar essa noção para vocês, beleza? Então, no aguardo de outros vídeos, espero que vocês tenham gostado da brincadeira, tá? O experimento deu certo, apesar do YouTube não ter colaborado, não deu tanto certo assim, não consegui contar 26 mil comentários, mas eu acho que deu para ter uma noção mais ou menos do que eu tô querendo dizer. Ficou legal, né? No futuro, se eu conseguir fazer mais coisas interativas, eu faço com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima e falou!